Bom, então vamos começar nosso estudo do dia com as nossas preces. Antes de fazermos mesmo as preces, vamos só tomar 3 respirações suaves, profundas, recolher a nossa mente para o momento presente, colhendo a atenção para as sensações da respiração, sim permitindo que todo o movimento da mente, aos poucos, vá decantando. E assim nós abrimos espaço no coração, tornando a mente mais funcional. Nos conectamos à presença de Guru Rinpoche, pedimos as bênçãos. Fazemos junto da prece de 7 linhas. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi. Orgen Yugi no Jansan, Pema Gesardon Pula, Yatsen Chogi no Drunye, Pema June Jesudra, Kordo Kadroma Peko, Keki Jesuda Truki, Jinji Lapchi Shetsu So, Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yugi no Jansan, Pema Gesardon Pula, Yatsen Chogi no Drubnye, Pema June Jesudra, Kurdu Kadroma Peko, Keki Jesuda Truki, Jinji Lakti Chetsu So, Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsuchi Chonan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Tsochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupa Shu. Nós vamos seguir após as preces, então, com a nossa prática. Nós lemos na semana passada a meditação sobre a joia nascida do lótus, o Mano Padme Hum, né? Prática de compaixão. E aí vamos fazer essa prática hoje, guiada, eu vou conduzir, né? Então, encontre uma posição de corpo confortável,
Faça os ajustes necessários. Se você preferir, pode fechar sua câmera. Alinhe o corpo, ajuste a coluna. Se você estiver sentada, lembre-se de abrir suavemente o peito, levando o externo para cima, os ombros ligeiramente para trás e para baixo, o topo da cabeça elevado na direção do teto. É como se a coluna fosse tracionada por um fio, tá longa, então você relaxa. Mantém essa abertura sem esforço. Os braços relaxados sobre as pernas. Se você estiver na cadeira, mantenha os pés apoiados no chão. E se você estiver deitada, lembre-se de manter os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos viradas para cima, as pernas relaxadas, as pontas dos pés caem suavemente para as laterais. Nesta prática, nós usaremos a joia do lótus como metáfora para a natureza essencial da mente. Reconhecendo que o esforço tem um importante papel para engajar-se com métodos para o crescimento e desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, reconhecendo que todos esses métodos são fundamentalmente projetados apenas para trazer à luz o que já existe, em toda a sua perfeição, em toda a sua completude. Esta é a fonte pura de bondade amorosa e de sabedoria que tentamos cultivar. O mantra Om Mani Padme Hum está associado a Avalokiteshvara, a corporificação da compaixão iluminada. E o mantra é a articulação verbal dessa mesma qualidade de compaixão. Om significa o corpo, a fala e a mente manifestas. Mani significa joia. Padme significa lótus. E Hum é uma sílaba que sugere uma natureza mais profunda, essencial e transcendente da consciência. Assim, o mantra começa a partir do estado manifesto do corpo, fala e mente. Depois, através da metáfora da joia no lótus, passa para as profundezas da consciência.
Ao entoar o mantra, deixe sua imaginação entrar em ação, utilizando a metáfora do lótus, que é uma flor que brota do lodo, de uma lama escura e pegajosa. O talo se ergue através da água e, por fim, emerge à luz do sol, florescendo lindamente. Imagine que quando o lótus se abre, o centro da flor é uma joia. O lótus é o desdobramento de nossas vidas, a evolução do nosso próprio corpo, fala e mente, nosso amadurecimento espiritual, vida após vida, nosso desenvolvimento em direção à iluminação. Essa metáfora do crescimento e do movimento em direção ao despertar espiritual carrega consigo a nuance: esforce-se diligentemente. Ela põe grande ênfase no método e na dedicação ao ouvir os ensinamentos. Essa abordagem de desenvolvimento é direcional, um desenvolvimento em direção a algo. Ao mesmo tempo, quando esse lótus se abre, a joia está bem no centro. Esteve lá o tempo todo, mesmo quando o lótus ainda era um botão fechado, submerso no lodo. Essa joia é a natureza búdica, e ela não está se desenvolvendo. Você não precisa adicionar nada a ela, e você não pode subtrair nada dela. Ela só precisa ser descoberta ou revelada para que você possa ver o que já está lá. E então, enquanto você entoa o mantra Om Mani Padme Hum, traga a poesia à prática e use as imagens da metáfora. Imagine essa joia da pureza e perfeição de sua própria natureza de Buda. Imagine isso como uma pérola de luz branca emanando do seu coração e inundando todo o corpo.
Não é apenas uma luz física, como a de uma lâmpada acesa, mas uma luz que incorpora e expressa a purificação, a alegria e a compaixão. Imagine que essa luz vem de uma fonte inesgotável, permeando e transmutando todo o seu corpo. Seu corpo se torna a própria natureza dessa luz. Não apenas sangue, órgãos, tecidos e ossos com alguma luz brilhando, mas um corpo transformado em um corpo de luz que emana do seu coração. Quando o seu corpo estiver completamente preenchido, deixe a luz se espalhar em todas as direções. Use isso como uma oportunidade para trazer à mente lugares que você acha que realmente precisam de luz. Envie para lá e imagine essa luz trazendo as mesmas qualidades de purificação, alegria e compaixão para aqueles seres ou comunidades que dela tanto precisam. E por fim, solte a imaginação e repouse no momento presente, consciente de estar consciente.
mente, movendo o corpo, retomando a interação com a tela, com o ambiente externo. Essa foi bem curtinha, traz para a gente essa possibilidade de reconhecer a nossa própria natureza búdica, né? E aí, assim, uma sugestão que eu tenho para vocês quando vão fazer em casa, eu podia até ter colocado aqui depois no processo que eu acabei pensando nisso. Dá para botar um mantra para tocar, né? Sei lá, no YouTube ou alguma coisa assim, e enquanto você está ouvindo o mantra, você vai concentrando nessa imaginação, né? Esse processo de imaginar a, o lótus nascido, né, do lago de lodo e pegajoso, o caule que se ergue, a flor que vai se abrindo, e no interior da flor, essa joia preciosa, que representa a nossa própria natureza búdica, né? Então, às vezes, colocar o mantra também é uma coisa boa, assim, porque você não precisa pensar no mantra, mas ele está ali ecoando também na sua mente, né? E aí você usa a imaginação para reconhecer Como é que essa. chama o mantra, Aline? Ai, meu áudio está baixo aqui. Om Mani Padme Hum, quer ver? Deixa eu botar aqui, eu tenho aqui no YouTube, deixa eu pedir. Eu adoro, assim, eu sempre estou no carro, eu boto para ouvir e cadê meu botão de compartilhar, gente? Hum, Dá para ver, Cris? Aqui, Om Mani Padme Hum. Dá para ver, sim. Essa versão eu gosto bastante. Deixa eu botar um pouquinho para vocês. Deu para ouvir um pouquinho? É muito bom. Ah, e ouvir mantra é muito bom. A gente usa o YouTube e o Spotify para ouvir essas Maravilhoso. maravilhas. Ouvir no carro para a gente não se estressar no trânsito, ouvir em casa, ouvir durante a prática. Então, essa é uma possibilidade, né? Também, se a gente não quer ouvir o mantra cantado, a música pode distrair, você pode pegar o mala e, de repente, fazer um mala do mantra também, né? Enquanto usa a imaginação. E aí, trazendo essa metáfora, né, da joia no centro da flor de lótus, como essa pérola de luz branca no centro do nosso coração, representando a nossa natureza búdica, que já está presente, né? A gente vai usar assim, vai deixar essa flor de lótus se abrir no nosso coração e a gente descobre essa joia que estava ali sempre presente. E quando a gente descobre, toma contato com ela, ela é pura radiância, né? Então essa luz irradia do nosso coração, preenche o nosso corpo todinho. A luz de purificação, de amor, de Ô, compaixão, primeiro Aline, preenche todo o nosso corpo. Sim, Nina. uma vez eu estava lá no Cadroling e eu tava parada assim, sei lá por quê, em algum lugar ali fora, ao redor do templo, e vinha passando uma moradora de lá. E aí eu olhei para o chão e ao mesmo tempo ela também olhou e tinha, não sei se era uma formiga ou uma joaninha, um bichinho morrendo. Não tinha mais jeito ali, estava morrendo. Tão bonitinho. Ela se abaixou e fez falou o mantra, Om Mani Padme Hum, Om Mani. Ela não fez aquilo para me impressionar, nada. Entendeu? Ela nem deu bola para mim. Ela olhou, ela se abaixou e ficou Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, para aquele serzinho ali e levantou e saiu. Ela estava levando uma panela, uma coisa assim, entendeu? Uma coisa bem rápida. Mas eu achei aquilo tão lindo, cara. Eu achei aquilo tão bacana. Eu falei, esse mantra é precioso mesmo.
E veja como já faz Pode usar em parte qualquer da. hora, em qualquer lugar, né? É, é, muito precioso. E como já faz parte da ação da pessoa, né? Isso já está corporificado, vamos dizer assim, já está internalizado de tal forma que É, não sai, ai, que é, pena, não sei o quê, já sai é, muito lindo, é. né? Então a gente pode Não, usar nada isso toda disso. hora. Não, ela É, estava carregando uma coisa, estava pesada. É, muito foi muito bom. lindo. Falei, puxa, que bacana. Muito bacana. Experiência linda mesmo. Então a gente pode usar, né? Nós também podemos. Então a gente precisa se lembrar, porque para a gente talvez ainda não esteja tão natural assim, né? Não seja uma fala, uma ação, uma forma de sentir tão natural. Então a gente precisa, e uma certa disciplina, né? Fazendo esse desenvolvimento, né? Até que a gente reconhece isso com toda a sua naturalidade. E isso passa a se expressar de forma espontânea e natural. É muito precioso, né? E aí a gente vai, quando fazendo a prática, né? Essa luz, essa radiância vai, antes de tudo, ela preenche o nosso corpo, né? Ela purifica nosso corpo, mente. Então, a gente vem primeiro, né? Nesse aspecto, assim. Então, desse processo de purificação da gente, dessa radiância que preencheu todo o nosso corpo, isso transborda para o mundo, naturalmente. E assim as nossas ações, né? A gente precisa desenvolver esse amor e compaixão para com nós mesmos, reconhecendo nossas vulnerabilidades, nossos sofrimentos, ultrapassando as causas de todas essas vulnerabilidades, sofrimento, reconhecendo, né? Reconhecendo o caminho, percorrendo o caminho, porque depois isso se torna uma forma de agir no mundo, de apoiar as pessoas. Naturalmente, isso transborda da gente para os outros. Mas se não tiver isso naturalmente para com a gente mesma, como que a gente vai transbordar essa forma de ação para o mundo, né? Então, a gente vai praticando. E a compaixão é uma maravilha, né? Assim, tem práticas de compaixão de vários tipos, né? Então, a gente vai usando todas elas. E às vezes nem uma prática formal, a gente vai ouvindo o mantra para aquilo ficar, passar dentro mesmo do nosso contínuo mental e a gente não se esquecer. Aí na hora de um apuro, a gente lembra. Na hora de uma morte, é ali que a gente está presenciando, a gente lembra. Na hora de ajudar, a gente lembra. Na hora de agradecer, a gente lembra. E aí entoa. Vai lá, Aninha ou Paulo. Eu acho que todas essas imagens, por exemplo, a do lodo, né? Porque o lodo? Então a gente vê que, a princípio, o lodo causa uma aversão, algo sujo, algo. E, de qualquer maneira, o contraste entre o lodo e a joia que brota do lodo, né, o lótus, esse contraste ele é muito interessante porque esta joia ela se abriu sobre o lodo. Então, ao olhar para o que hoje em mim é o lodo, Uhum. ele é útil porque ele é uma maneira de me ajudar a buscar algo que é mais puro, né? Que é essa joia. Então, tem muitas facetas, muitos aspectos que podem nos inspirar, mas me parece muito interessante olhar essa mente confusa, os sofrimentos, as dificuldades, como uma base que apoia a gente realmente olhar para aquilo que é puro, que é bom, que é do bem e, e seguir nessa direção. Acho isso muito. Exatamente, é exatamente isso, né? Que esse é a base do qual emerge, né? A nossa fonte de sabedoria, digamos. E tem um livro do Thich Nhat Hanh, eu emprestei e nunca mais recebi, maravilhoso, que é Sem Lama Não Há Lótus. Não é esse o tema, sabe, Flor? Eu acho que é do lodo ao lótus, né? Eu me lembrei agora, eu tava olhando aqui para ver se eu tenho ele. Eu acho que eu tinha ele também. Eu te emprestei e não voltou, infelizmente. Esses eu tenho um Da apego, lã, sabe? do lodo ao lótus, uma coisa assim, né? Sem Maravilhoso. não, não há lótus, uma coisa assim, né? É, mais ou menos isso.
Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui, é esse mesmo. Sem lama não há lótus. A arte de transformar o sofrimento. É. Tem muitos que falam, né, desse tema, mas é um livro maravilhoso, assim, pequenininho do Thich Nhat Hanh, aí ele tem uma forma de falar e de se expressar que deseja isso. Ele tem página. Sofia está me demandando aqui uma atenção. Então é isso, porque você imagina assim, a flor depois ajuda a gente também nessas metáforas, né? A flor de lótus, ela não nasce de um outro terreno que não seja daquele lodo pegajoso. Colocar ele numa. Enfim, é ali que tem os nutrientes necessários para que ela cresça e desabroche, né? E na nossa vida também é isso, né? O lodo pode representar o sofrimento, as dificuldades, como o Paulo trouxe, né? Está comentando. E é a partir dessas causas, a gente vai deixar brotar o talo do lótus, né? Que também tem uma conotação, assim, que pode ser os ensinamentos, né, Flor? O caminho, assim. E aí a gente vai, o talo está crescendo desse mar de É. sofrimento. O talo do lótus emerge dali. E a flor que desabrocha A é sabedoria, né? a flor da sabedoria. Então, a gente pode olhar dessa forma, né? E é esse terreno tem os nutrientes necessários para que esse talo cresça e a flor desabroche, né? A gente pode olhar dessa forma, né? E essas metáforas, elas são muito úteis para os nossos. Claro que são, né? São os mestres me traziam. E é bom de A lama contemplar, né? Meio poético, assim, também. Eu gosto, para mim parece poético, assim. é Sim, um símbolo, Florzinha. né? Assim, o Trem de Lamaçã tem uma época, ele frisava muito, assim, né? O nascimento no Lótus, né? Sim. Como uma metáfora para ver a gente transcender a primeira nova verdade, a segunda nova verdade, a verdade do sofrimento e das causas do sofrimento, né? O lodo, o sofrimento como a água, né? O nosso, a dor, né? O choro, né? E Uhum. a lama como as causas do sofrimento, né? Então, e é dali que o lótus se enraiza, né? A, o talo do lótus, que é, né, o caminho, né? E a sabedoria que surge. Quanto mais lodo e mais água, mais bonita vai ser a sabedoria, no sentido de que mais meios hábeis a gente vai ter, né? Nesse sentido, né? E Uhum. que todos os Budas são expressados sobre um lótus, né? Ou seja, a mente de sabedoria faz surgir o Bodhisattva, né? Os Budas são sentados sobre o lótus, ou seja, o Bodhisattva surge da sabedoria, né, que é representada pela flor, né? É que faz surgir o Bodhisattva, né? Um pouco assim, né? O Lama gostava de usar muito Lama Santin usava muito por um tempo assim que ele focou muito esse tipo de ensinamento assim, né, falando sobre que às vezes a gente nossa florzinha, a gente brota o talinho do lótus, aí umas pequenas pétalas, a gente meio que surge mais ou menos, mas aí cai um pouco de novo. A gente não se sustenta, nossa sabedoria não se sustenta. A gente, bum, de novo dentro da lama e da água. Tá, começa Mas a surgir o aí, caldo e a assim, gente fica de escorrega de brincar. novo. Mas até para olhar pelo lado, por exemplo, se eu vejo uma injustiça ocorrendo e ao ver essa injustiça, isso move algo em mim, no sentido de querer ajudar ou corrigir ou, enfim, evitar que aquilo aconteça, a injustiça foi útil para mim, porque me ajudou a buscar a coisa boa. Então, até os maus são úteis para a busca do bem, né? Enfim, Certeza. tem muita coisa rica aí que você pode daí pensar em que isso nos pode remeter também para a prática da compaixão, não Com só cer- conosco, mas para com o outro, né? com certeza. E se a gente pensa assim na nossa vida também, né? Assim, os sofrimentos que a gente já experienciou ao longo da nossa vida. Quando a gente estava ali mergulhado naquele lodo, né? Naquela lama, parecia que não tinha saída, né? Sofreu e processo duro e tudo. Mas quando a gente olha para trás, né? Para as experiências sofridas vividas, a gente reconhece que aquilo trouxe para a gente uma possibilidade de compreensão acerca da própria experiência,
que muito se assemelha a de muitas outras pessoas. E aí, tendo vivido a experiência, a gente tem meios hábeis para apoiar outras pessoas que vivem experiências semelhantes, né? Então, abre um espaço de cultivo de sabedoria também, a partir da nossa experiência em primeira pessoa, para ajudar as pessoas que passam por situações semelhantes. E é engraçado, assim, é incrível como, às vezes, a gente parece que atrai pessoas que vivem dores parecidas com as dores que a gente viveu, né? É muito interessante. Mas parece que, sei lá, que força que move, mas porque você tem meios de ajudar a pessoa de alguma forma, né? Você tem um referencial da sua experiência, você desenvolveu um meio hábil a partir daquela experiência de sofrimento que você conseguiu liberar. Então, você pode ser um suporte para uma pessoa que vive situação semelhante. E aí, como a Flor disse, né, como Lama Santos dizia quando frisava muito esses ensinamentos, né, a flor que desabrocha, quanto mais lama e lodo, mais forte, mais pétalas lindas desabrochadas, né, mais meios hábeis. Então, o sofrimento, na verdade, é terrível sofrer, ninguém quer sofrer. Mas já que a gente está vivendo essa experiência cíclica de sofrimento, a gente vai usar isso para benefício do nosso caminho, né? A gente vai aprender, superar, liberar e ajudar outras pessoas. Mas é impressionante como na hora desse sofrimento intenso, a gente fica tomado, né? E por É, mais que você sabe de tudo isso, tem horas que você nem lembra de aplicar. é, Isso eu sei por experiência própria, né? Então, tem momentos tão difíceis que você não aplica. E olha, a gente treina, a gente faz, mas não consegue aplicar ainda, né? é. Muito difícil, né? É. E a gente vai aprendendo, desenvolvendo essa habilidade de aplicar mesmo com o tempo, sabe, Cris? Eu acho assim que à medida que a gente vai lendo, praticando, sem ainda conseguir usar no momento da pegada lá pelo sofrimento, mas chega uma hora que aquilo cai como uma ficha, assim. Você está lá e de repente sua mente se move de uma outra forma. E aí você percebe a experiência de uma outra forma. Mas é um caminho, né? É um caminho. E nesse nosso caso, é o caminho do desenvolvimento, porque a gente ainda não reconheceu que já está presente, né? Então, a gente está desenvolvendo essa condição. E é isso, com muita gentileza. Hoje eu tive uma experiência parecida com isso, porque eu estava me sentindo assim um vazio, uma tristeza, sabe? E aí me lembrando de uma amiga, que era uma amiga irmã de infância e juventude, que morreu, a gente tinha 21 anos quando ela morreu. E ela é uma pessoa de quem eu sinto falta todo dia, assim, sabe? Ainda. E acho que vou sentir para sempre, né? E aí eu estava nessa tristeza, nessa melancolia desse vazio, aí de repente me deu um start, assim, fica só na experiência do sentir. Não se apega ao referente da experiência, né? É muito incrível como libera muito mais rápido, assim. E eu não tinha vivido essa experiência em relação a essa amiga, a esse sentimento, né, de vazio, dessa perda, dessa forma, sabe? E olha que eu estudo, pratico, falo. Mas de repente, na hora que aquilo está intenso, está apertando, e aí de repente vem assim, repousa só na experiência, solta o referente. Aí é dá uma outra dimensão, sabe, para o sentir. E aí aquilo, o sofrimento libera. O vazio, a ausência, o desejo de poder falar, isso permanece, né? Vai permanecer. Mas a tristeza, a melancolia, isso tudo libera. Então é muito diferente, assim. E como eu disse, a gente vai perceber isso ao longo do caminho, à medida que a gente vai praticando, que a gente vai vivendo as experiências, as alegrias, as tristezas, as dores, enfim. E aí é bom, né? A gente vai pouco a pouco. E é incrível como a gente às vezes se apega a gente se apega muito aos referentes daquilo que é vivido, né? Não consegue realmente ficar só com a experiência. A gente já se apega na pessoa, na coisa, na situação. E aí torna mais difícil. Mas aos poucos a gente vai soltando. Tudo bem? Falamos, praticamos, falamos da prática. Vamos seguir então com a nossa leitura. Hoje tem perguntas e respostas. Vou compartilhar aqui a tela para a gente. Esse som aqui está tocando. Perguntas e respostas.
Ética e continuidade da prática. Pergunta: quando você mencionou a ética, você me pegou completamente de surpresa. Eu quero muito bloquear esse assunto e fingir que não tenho que ajustar a minha vida cotidiana. É aí que a porca torce o rabo, por assim dizer. Ou você muda o seu estilo de vida ou não. Minha compreensão de ética significa reduzir os estímulos sensoriais em uma cultura que é, de uma forma incrível, sensorialmente agressiva e rica. E me incomoda que os professores de meditação que encontrei até agora quase evitem reforçar muito a questão da ética para não assustar as pessoas. Mas aí eu vejo minha mente fazendo a mesma coisa. Então eu me pergunto. Então eu me pergunto se estamos acendendo uma luz sobre algo que tem que ser falado. Aí a resposta do Lama: é um problema com o qual estou muito familiarizado. Ali, Sim, sim, Aline, sim, Flor. eu não entendi a pergunta. Não entendi a pergunta. Ele está dizendo que quando o Lama falou sobre ética, lembra que numa parte atrás ele colocou a ética como a fundação do caminho? Sim, O Lama sim, trouxe esse aspecto, né? Falou que a ética é a fundação do caminho. Aí ele falou para a gente evitar as 10 não virtudes, então, para a gente ter uma sim. conduta de. Então, aí essa pessoa aqui está dizendo que quando ele falou sobre ética, a pessoa foi pega de surpresa, ele ficou assustado. Porque, de forma geral, os professores evitam falar desse tema, apesar Tá. dele sentir que é um tema super necessário. Porque se a gente não tem, ele sente assim, ele diz que sente que precisa, se evita falar desse tema, porque se falar sobre ele vai precisar, vai ser necessário um reajuste da vida cotidiana. Porque, de forma geral, a Uhum. gente não está agindo de forma ética, né? Baseado nos preceitos éticos. Então, não se fala sobre isso. E aí, às vezes, ele se pega na mente dele, tentando evitar pensar sobre ética, ou falar, ou praticar a ética. E aí ele diz que Tá. nos retiros de meditação que ele já fez, nenhum professor fala sobre isso, sobre esse tema. Se o Lama está colocando luz em um tema que é necessário ser falado. Ah, então ele não fez uma pergunta, ele está fazendo uma Ele observação, está uma fazendo tipo um impressão que ele preâmbulo. teve. É, ele está fazendo Tá. Aí perguntou para o Lama se está colocando luz sobre esse tema que precisa ser falado. Aí depois a pergunta vai continuar. Aí o Lama vai fazer a resposta curtinha e vai seguir a pergunta e a resposta mais longa. Aí o Lama disse assim que esse é um problema com o qual ele está muito familiarizado. Há três ênfases principais na prática budista tradicional. A primeira, inquestionavelmente, é a ética. A primeira ênfase. A segunda é estabilizar a mente. E a terceira é a prática do insight. Com demasiada frequência, o primeiro nem é mencionado. Passamos diretamente para o cultivo do insight e nunca nos importamos com essas coisas mais infantis. Então, tem três aspectos, três ênfases fundamentais no caminho. Ética, que é a base, atenção plena, equilíbrio, né? Shamatha, que é o segundo ponto, e insight, o terceiro ponto, prática de sabedoria. Mas, invariavelmente, se passa direto para o insight. Não se aborda a ética e não se aborda a atenção plena, a quietude, a quiescência, né? A estabilidade. E vai direto para o insight. Que seria E Vipassana, né? Vipassana, Vipassana. Então, como se as duas outras coisas fossem menos importantes. E aí Uhum. vem a pergunta seguinte, Flor, qualquer hora que você quiser abrir e ajudar, por favor, manda ver. Ou qualquer pessoa também que quiser compartilhar, contribuir, gente. Aí vem a pergunta, Nina, isso não está baseado na falsa visão de que somos independentes e de que, portanto, a ética realmente não conta? Essa ideia, né, de pular a ética, pular a chama, ir direto para a Vipassana, dá essa ideia de que a gente é independente, não tem essa relação interdependente, né? E aí descarta a ética, como se ela não importasse. Aí a resposta do Lama, sim, é precisamente isso. Uma visão falsa que despreza o fato de que estamos corporificados em um ambiente e que estamos interagindo com outras pessoas. Evitar a ética porque não vende bem é indulgência. Por que isso acontece? É só porque os professores de meditação estão tentando ganhar a vida e estão com medo de ser demitidos?
Uma maneira generosa de olhar para isso é que fomos criados em uma cultura onde falar sobre ética é ser puritano. Ética significa abster-se de muitas coisas divertidas que você não deveria fazer. Todos nós já ouvimos falar dos 10 mandamentos. E então, ouvimos que os budistas também deveriam se abster de 10 não-virtudes. Mas talvez exista uma maneira suficientemente hábil de apresentar isso para que as pessoas possam começar a experienciar alguns dos benefícios da prática. Considere um retiro de Vipassana de 10 dias, em que o professor não cita princípios éticos, mas apenas diz: aqui está a técnica, experimente. Muitas pessoas saem de um retiro de 10 dias com suas vidas transformadas por insights reais, que abrem um amplo caminho de experiência que nunca nem mesmo imaginaram. Eles não foram marretados com aulas sobre ética ou pela disciplina de estabilizar a mente, mas saíram com algo de valor. Isso é precioso, mas quando você leva esses insights para casa, eles se tornam frágeis. Você assiste a meia vida de sua prática de meditação à medida em que ela se decompõe após o retiro. Então, o Lama está dizendo que é super útil e é realmente importante e traz experiências verdadeiramente preciosas, os insights que a gente tem num retiro de Vipassana, por exemplo. Mas aí, quando a gente volta para a nossa vida, esses insights e essa joia preciosa que a gente conseguiu encontrar, vamos dizer, ela se deteriora rapidamente. Aí ele vai dizer por que que ela se deteriora. É precioso, a gente vai fazer, não é? A gente não vai negar de jeito nenhum. Mas a gente precisa da base, da fundação e precisa do equilíbrio, né? Da estabilidade. Aí vamos, o Lama vai detalhar para a gente. Isso levanta uma questão interessante, sendo que a resposta pode ser útil de uma maneira que uma dose dogmática de ética não é. Havia algo de valor e agora está se deteriorando. Quais são as causas da deterioração? É difícil ter muita percepção quando a mente está turbulenta. Seria interessante ter alguma estabilidade. Voltaremos ao insight, mas vamos estabilizar a mente primeiro e torná-la mais útil. Então, fazemos a prática de quiescência por um tempo. Se você fizer um bom retiro de chamata de uma semana, possivelmente sentirá estabilidade mental, continuidade da atenção e um bem-estar calmo melhores do que jamais teve em toda a sua vida. Mas por que essa calma se deteriora depois do retiro? Talvez você tenha ficado realmente irritado certa manhã, gritando pela janela do carro com alguém que lhe deu uma fechada no trânsito. Opa! Quando chegou em casa, era impossível meditar. Você ficou lá com sua mente descontente e dispersa. Teria sido útil não ter essa explosão. Talvez uma ligeira mudança no estilo de vida criasse um ambiente mais fértil para, quando você alcançar algum grau de estabilidade, sua mente não fique imediatamente desestabilizada assim que você só retorna à sua vida cotidiana. Nada cria uma turbulência tão caótica na mente quanto a maldade. Isso nos traz de volta ao próprio fundamento da ética, conforme se entende no budismo. Tente não fazer mal a si mesmo e tente não ferir os outros. No mínimo, evite ferir. Isso não tem nada a ver com desligar a televisão ou se abster de prazeres sensoriais. Não há nada necessariamente prejudicial nisso. Empanturrar-se de sorvete pode não ser tão saudável assim, mas você não está causando mais nenhum dano. Se estiver, é algo muito sutil. Não é nada comparado a ficar furioso ou insultar alguém violentamente. Dizem que quando um bodhisattva está disposto a tolerar um pouco de indulgência sensorial, dizem que um bodhisattva está disposto a tolerar um pouco de indulgência sensorial, se necessário,
mas não tem tolerância alguma se a hostilidade e a agressão surgirem em sua mente. Se você quiser tirar férias, isso não é problema. Volte revigorado e retome a sua prática. Mas hostilidade e agressão não são férias. Elas destroem a prática. Rapidinho, pequena pausa. Não, eu vou, e depois tem reclamação no saque. No SAP, né? O Serviço de Atendimento ao Praticante. Então, o Lama começou no ponto, na culminância do retiro de Vipassana que a gente foi, teve aqueles insights maravilhosos e voltou para a nossa vida. No retiro está tudo lindo, né? As causas externas estão próprias, as pessoas ali também estão na mesma vibe, então está tudo lindo. A gente volta para a vida comum, aí o desafio se mostra. E aquele insight precioso que a gente teve no retiro deteriora, se perde, dura uma meia vida e já sumiu, já desapareceu. Por que que ele não se mantém? Porque a gente não tem estabilidade. Então, a gente precisa ter uma prática de shamatha, de quiescência, tranquilizar a mente, torná-la funcional, para que esse insight se estabeleça nessa mente funcional, mais quieta, mais tranquila, né? Então, se não tiver shamatha, a mente vai facilmente se embrenhar de novo nas loucuras e perder aquele insight que a gente teve. Então, precisa ter shamatha. E aí a gente vai fazer um retiro de shamatha, ou vai praticar shamatha. E aí a gente pratica, tá lindo, maravilhoso, quieto, tranquilo, uma mente pacífica, né? Tranquila e um bem-estar. E aí você pega seu carro para ir embora do seu retiro, leva uma fechada e rapidamente aquela estabilidade também se perdeu. Ele ficou irado. Porque a sugestão dele é que a gente tem uma mudança de estilo de vida. No sentido de que a gente reconheça que a maldade, a raiva, a ira, né? A raiva, ela desestabiliza completamente a mente. A gente vai trabalhar nesse aspecto das bases éticas das ações não virtuosas para transformar a nossa forma de compreensão a partir dessa experiência interna. E aí a mente que está mais imbuída de preceitos e condutas éticas, ela será menos tomada por raiva, uma raiva assim, é, cega. Se vier a raiva, a emoção da raiva, ela pode vir imbuída de uma qualidade, se não de sabedoria realizada, mas de sabedoria ou lucidez para ter uma ação no sentido de ser construtiva e não de destruir os nossos méritos e os benefícios que a gente poderia gerar para nós e para o outro. Então, entende, Nina, pessoal, assim, como a culminância do caminho é fundamental, mas sem a base, não tem como manter a realização da sabedoria se a gente não tiver uma base, uma mente funcionando tranquila. E essa mente para funcionar tranquila, ela não pode estar à mercê das garras da raiva ou das aflições. E aí nesse aspecto, a gente vai trabalhar com os preceitos éticos, para trazer mais abertura, mais qualidades para nossa mente, liberar a raiva, né? Então, ele vai falar mais um pouquinho para a gente entender. Só dei uma pausa para a gente ir aos pouquinhos, né? Esmiuçando essa questão. Sim, Cris, querida, pode abrir aí e falar. Não, eu queria só que você citasse, porque eu fiquei com uma dúvida agora. Quando você diz ficar com a experiência e não com o referente, o que significa isso? Ah, do que eu falei da minha experiência? É, mas que tem a ver, por exemplo, você sentiu a Sim, raiva aí, sim, sim. e aí você ficar com a experiência e não com o referente, o que seria isso? Quando a gente sente uma emoção, qualquer coisa que você sinta, emoção, um sentimento, uma aflição, vamos categorizar como aflição mental, que pode ser as experiências positivas e negativas. Quando você sente a experiência, por exemplo, da raiva, no exemplo que ele está trazendo, a gente não fica na experiência do sentir. Tão logo a aflição surja, ela já surge e a gente já gruda ela num referente, numa causa externa que catalisou aquilo que a gente está sentindo.
A gente coloca essa causa como externa, né? A gente imputa a culpa dessa nosso sentir a algo externo. Esse Por algo exemplo, externo é o no caso, referente. no caso que ele citou, é o cara que me fechou, seria o Isso, referente. isso. Aí você sente a raiva. Aí você vai lá no na pessoa que te fechou no trânsito, e aí você. A raiva, a culpado da raiva que você sente é aquela pessoa. E aí, além disso, você vai criando uma narrativa mais prolongada, né? Que é assim, que é assado, que é filho desse, ou daquele, ou daquela, e vai, né? E vai construindo. E aí a gente vai sendo arrastado pela aflição. A raiva vai tomando uma forma ainda maior na nossa mente, a gente vai arrastado ainda mais por ela. E aí nosso pensamento se perdeu completamente da base ética, né? A gente deseja que o outro, né? Que aconteça qualquer coisa ruim com o outro, a gente xinga, e aí vai ruminando todas as trilhões de coisas possíveis. Porque a gente não fica na experiência do sentir. Porque se eu ficar na experiência do sentir, quando a raiva se manifesta em mim, o que que acontece? Tem uma sensação do coração que acelera, calor e não sei o quê, e o rosto fica vermelho, pode ser dependendo da intensidade, né? Então a gente pode trazer, num primeiro momento, se a gente não consegue perceber o aspecto mais sutil, trazer para a percepção da nossa experiência no corpo e na mente. Quando a raiva está presente, a mente se aflige, desequilibra e fica. Então, a gente vai trazer para a experiência do sentir é isso, é reconhecer como isso está se manifestando, se expressando em você, e não no referente, né? No que catalisou essa experiência. Porque aí a gente fica no referente, no objeto externo, como se fosse lá a questão. Ele só catalisou uma coisa que já está presente aí. Sim, Flor, Aninha, Só daqui a para, pouco. antes que a Aninha fale aí também, Aham. mas só para lembrar a Cris, né, que ela lembrou do que ela passou mal, né, ficou muito chateada com o som que estava alto no prédio dela, né? Então, você ficou preso no som, mas não ficou, não olhou para o processo interno que estava acontecendo, né, em você, né? E aí, o que que é, que é que te incomoda de fato? Porque, por exemplo, se você tivesse lá embaixo, ou brincando, aquele som não ia incomodar. Se fosse uma música que você gostasse, o som não ia incomodar. Então, aí assim, né? Aquela. O que que está incomodando? É uma posição de mente ali que surgiu. Você pensou em fazer uma coisa. É o egocentrismo, é o que eu não Isso, queria isso, aquilo e que eu não gosto isso, daquilo. isso. Aí, então, é ver isso. Você tem como controlar a situação? Não adianta você ficar construindo, sustentando essa identidade, essa raiva. Vai te fazer bem? Não vai. Então, tá entendendo esse tipo de coisa, assim, de vai olhar. Porque pode realmente abrir a nossa experiência, né? E a gente É soltar. aquilo, né? Qual é o gatilho que essa música me aperta, né? É. Qual é o gatilho que foi apertado, né? Porque quando eu ouço essa música com as minhas sobrinhas, eu acho tudo bem, né? Agora, quando eu Até vejo com aqueles dança. marmanjos na academia, eu não gosto, Exatamente. É a posição de mente, como a não Flor é? disse. Exatamente. É, é Então não muito está fora, interessante. né? Não está fora. E é isso que é a maravilha, gente, porque o Não, que está fora a gente não tem controle. E se a gente sabe que não está fora, então a gente pode estar dentro, se é pessoal, né? A gente tem esse poder. Dentro a gente tem. Eita, minha. Sim, Aninha ou Paulo? A bateria. Então, voltando a essa questão da emoção do referente, então a questão é treinar e se lembrar, né? Na questão de se fechar no carro já vamos dizer que é difícil, mas qualquer pessoa que isso não é tão difícil assim, pelo menos no meu caso, fazer alguma coisa que eu não gosto, ela. Na hora que você consegue se lembrar e ao invés de xingar e fazer as narrativas, que é o referente, né? E ficar com aquela emoção, aquele turbilhão que está lá, eu assim provavelmente eu consigo digerir ou olhar para isso e isso ir embora, Liberar. penso eu. Uhum. Esperar Liberar. a É. palavra.
Hum. correta, né? Liberar a emoção, e aí no que eu libero essa emoção, a narrativa vai também, né? Se Mas dissolve. acho que às vezes, desculpe, até mesmo nesse momento, liberar ainda é prematuro. E acho que, na minha experiência, especialmente as dores emocionais, antes de ter capacidade de liberar, é mais interessante aproveitar essa oportunidade de acolher isso. Não Uhum, mais naquele referente que está lá, mas acolher essa dor aqui, uhum, viver essa dor, reconhecer que ela está aí, aí sim fica mais fácil. sim. E, Daí eu acho que depende da emoção, porque se for a raiva, que é muito rápida, rápida, talvez, não sei se é interessante ficar muito tempo com essa emoção, não. mas esse que é o ponto, assim, a gente Eu vai, só vou ficar com os figos de luz. Aninha. Tem um ponto importante. O Paulo traz um elemento super importante, né? E é assim mesmo. Só que a gente tem que ter cuidado para não se apegar e ficar fazendo carinho na experiência, assim. Então, quando a gente acolhe no sentido de que a gente não se fecha, tadinho da minha, meu sofrimentinho, não. A gente se acolher no sentido de reconhecer que ela está presente e não ter aversão por ela, no sentido de querer, vai, sai daqui, e nem tampouco se apegar, no sentido de, ai, mas me fale mais, não sei o quê. Eu acho, tem uma, a Pema Chodron usa uma fala que eu acho muito interessante, assim, para mim faz muito sentido, quando você está numa experiência, nas garras de uma aflição mental, a tendência é que a gente se contraia no sentido daquela experiência. A gente se feche na experiência, no sentir e nos referentes dessa experiência, nos personagens relacionados a essa experiência. Então, o convite é para que a gente não se feche na experiência e nos personagens, mas coloque todos assim num espaço amplo e limitado. Tudo aquilo está presente. Você está percebendo e está sentindo. Está validado a experiência. Mas não tem apego. E aí, naturalmente, à medida que aquilo vai sendo compreendido num aspecto mais sutil, isso vai liberando. Mas é um ponto assim, é particular também, né? Porque o que é até segurar, acolher para um pode ser uma coisa que é ruminar para outro. Então, a gente vai usar os termos, mas com muito cuidado, assim, no sentido de compreender, que é acolher no sentido de validar a experiência, se está presente, se realmente está aqui, e ficar com a experiência. E não se agarrando, mas abrindo espaço para que ela se manifeste, nos ensine o que precisa ensinar e que, por si, né, no seu próprio processo, também se dissolvam, sejam liberadas. Tem muitos aspectos, né, galera, desse. É, Pô, e lembrar que cada experiência é uma experiência. A gente não pode querer, não tem uma forma. Uhum, Se liberar não é uma coisa. A gente vai apenas, como Paulo disse, tem o aspecto do acolher, no sentido de deixar que aquela coisa, acolher no sentido de deixar que aquilo se manifeste. Mas uhum. não é para se agarrar, nem para rejeitar e nem para se agarrar. É deixar que aquilo se manifeste. E o deixar que se manifeste é a liberação. Porque a gente não vai estar sustentando, não vai estar recolhendo, não vai estar se construindo, não vai estar sustentando a história, não vai estar sustentando a identidade. A liberação vem da gente só reconhecer que é um movimento de energia que se tomou. Aí a gente não vai alimentar, nem vai também se construir em cima dele, porque também tem essa coisa de a gente construir uma identidade em cima do sofrimento, e aí, né, você vai se. Pronto, você vai criar uma história agora voltada para os processos internos, né? Pois é. Aí, aí é Então, outro é, esquema ainda. naquela prece de Samantha Bara que a gente leu ontem, né? A instrução é pouco essa, né? Que quando surge, você é tomado por aquela aflição, apego, raiva, né? Aí sempre é não rejeitar o tormento do desejo, nem se entregar à fixação do apego, ao permitir, porém, que a mente relaxe em seu próprio estado, aí vai surgir a sabedoria.
é o abrir esse espaço, assim, é acolher no sentido de abrir um espaço para aquilo se manifestar, e não a gente se agarrar e nem rejeitar. E não querer que seja uma coisa, determinada coisa, é uma identidade querendo controlar o negócio. Entendeu? Um pouco, Ana. Não tem um negócio para controlar aí, não. Só autocontrolador. Entendeu? Ei, ei, ei. Não é fácil, porque a gente sempre quer estar no controle. A identidade quer estar no controle da coisa. É, Então, a chave primeiro é relaxar. Relaxar e deixar. Se a gente conseguir relaxar um pouquinho na raiva, né? Porque sentir raiva não é fácil, né? A gente quer se liberar daquilo, né? É uma coisa forte, né? Mas simplesmente deixar que ela se manifeste ali no corpo, né? Pronto. Sem ficar elaborando, nananê, é, nananá, nananá. Não, deixa ela passar, né? Como uma onda, assim, de... como um tsunami, às vezes. É, um furacão. É. Então, E cada um esse. de nós vai encontrar a sua estratégia, assim, um pouco. É. Não tem uma resposta. Cada um vai encontrar o jeito de lidar com aquilo da forma que der. Se de repente é se jogar no chão, né? Tomar um copo É. d'água, né? Para ajudar, por Ah, exemplo, né? respirar, suspirar, né? É, Sei lá. Isso é um ponto importante, porque cada um na sua experiência vai encontrar a sua forma de lidar com essas questões mesmo. E aí a gente precisa estar exposta a elas para sentir qual forma que vai funcionar para a gente, né? Mas não precisa buscar também, né? Porque elas já chegam para a gente aí toda hora. Vamos seguir aqui porque tem mais coisas sobre esse tópico, né? Então ele está dizendo que a hostilidade, a raiva e a hostilidade, elas destroem a nossa prática. O não ferir implica, o não ferir implica alguma atenção na vida cotidiana, não apenas meia hora de meditação pela manhã. Requer uma introspecção contínua ao longo do dia. É muito fácil deixar escapar uma palavra que tem efeito de um soco verbal. Se falas desonestas ou enganosas. Ai, coisinha. Pera lá, gente. Esse negocinho não sobe. Ó. Se falas desonestas ou enganosas podem escapar tão rapidamente, imagine então pensamentos nocivos. Preste bastante atenção a eles. Quando você sentir o impulso, libere-o sem expressá-lo. Outro aspecto disso envolve simplificar a vida. Isso implica uma reorientação bastante abrangente do estilo de vida, evitando gradualmente a indulgência sensorial. A maneira mais gentil de fazer isso, em oposição ao método severo e puritano, é experienciar outras fontes de felicidade. Outra fonte de felicidade. Shamatha pode fazer isso. A prática da bondade amorosa também pode proporcionar tamanha plenitude do coração que você chega ao ponto em que prefere passar mais tempo praticando do que assistir a um bom filme na televisão. A prática é realmente mais satisfatória. Então, a escolha se torna fácil. Essa é uma maneira muito melhor de liberar a indulgência sensorial do que por pura determinação, que pode acabar virando autopunição. Fiz isso algumas vezes. Em meu primeiro retiro de Shamatha, encontrei muitas maneiras erradas de praticar, sendo essa uma delas. Eu me privei de qualquer prazer, morando em uma cabana cheia de percevejos, pulgas e ratos, com uma dieta totalmente sem graça, sem encontrar ninguém. Por um tempo, não senti nenhum prazer em minha prática. Estava cravando as estacas da fundação com tanta intensidade, determinação e disciplina que não havia espaço para nem um pouquinho de felicidade. Não houve muito benefício nesse ascetismo tão intenso. Teria sido muito mais útil criar algum espaço. Talvez ler um romance ou algumas barras de chocolate tivessem ajudado. Uma abordagem gentil funciona melhor. Não precisamos ser severos ou tirânicos. À medida que encontramos cada vez mais satisfação, uma sensação de bem-estar, uma sensação de quietude decorre da prática, dessa forma podemos começar a nos livrar das indulgências, porque passamos a vê-las como fúteis.
Nós não precisamos mais delas, mas precisamos estar atentos ao momento. Estou pronto para liberar isso agora ou sentirei como se fosse uma privação? Se for experimentado como privação, é provável que a liberação seja prematura. Mas se a indulgência parece redundante ou inútil, provavelmente é o momento. E essa é a hora de largar. Então, o convite aqui, né, a resposta do Lama traz para a gente essa importância da gente reconhecer a ética como uma base fundamental da nossa conduta e para todo o caminho, até a culminância das práticas de insight. Só que não é uma ética, as ações virtuosas que a gente vai adotar, vai se mover a partir delas, não é uma coisa imposta, né, rígida, uma determinação que a gente tem que seguir ou vai, sei lá, para o inferno. Não, ela parte de um reconhecimento de que essas ações não virtuosas, elas geram mais danos do que benefícios para a nossa vida e para o nosso caminho. E se a gente reconhece isso, num primeiro momento, a gente reconhece isso, vai ser mais fácil, mais possível a gente querer se abster de fazer essas ações, porque a gente sabe que elas não são positivas na nossa vida, no nosso caminho, não trazem o bem-estar. E ainda que momentaneamente pareçam promover uma sensação de bem-estar, a longo prazo isso não se sustenta. Então, quando a gente busca, né, por prazeres sensoriais diversos, por todos os tipos, né, satisfação de corpo, fala e mente, que não estão embasadas na conduta ética, isso vai ser fugaz e não vai se sustentar e não vai nos apoiar, a gente vai sempre querer mais e mais, né? Então, se a gente tem essa característica, sempre buscar nos prazeres sensoriais na vida comum, esse bem-estar que a gente deseja, a gente pode começar a trazer outros meios de cultivar esse bem-estar, essa sensação, né, de felicidade, alegria. As práticas de chamata podem e nos ajudam a perceber, a reconhecer esse lugar interno de bem-estar, de bem-aventurança. As práticas de bondade amorosa, compaixão, igualmente. Então a gente vai, se a gente não está preparado para abrir mão de tudo, todos os prazeres, né? A gente ainda não abre mão de todos os prazeres, porque, como ele disse, pode ser prematuro. A gente vai ficar sofrendo e pensando naquilo e não vai conseguir se aprofundar no caminho. Então a gente vai usufruindo dos prazeres, mas trazendo outros elementos que trazem um bem-estar, que é mais profundo, significativo, duradouro e mais abrangente. Então, à medida que a gente vai cultivando essas qualidades, a gente vai percebendo que aquelas outras não são assim tão importantes. Aí a gente vai abrindo um espaço que a gente vai perceber, não, isso não é mais necessário. E aí, naturalmente, a gente abre mão daquela ação, que não era tão importante para o nosso caminho. Então, a gente vai equilibrando isso a partir da nossa experiência, né? Não como uma coisa imposta, mas a partir de um reconhecimento nosso, né? De que aquilo realmente não faz sentido. E aí, a gente consegue realmente ter uma mudança de paradigma, assim, né? Uma mudança de posicionamento da mente. E uma coisa que ele ressaltou, ali, né, tendo essa compreensão da importância da gente cultivar essa conduta, né, ética, para a gente não embaralhar nosso próprio caminho, né, é a questão da atenção, de desenvolver essa atitude de estar presente ao que surge na nossa conduta, mas em especial no que surge na nossa mente, como ele diz, né? Até é fácil a gente dizer coisa que a gente não queria, imagine pensar, né? Então, eles então é bom cuidar, ficar um pouco mais, se dispor a estar um pouco mais atento, né? E a gente pode escorregar, mas aí a gente, nossa, a gente pode ver mais rápido que escorregou, né? Porque antes a gente nem notava que escorregava, então a gente começa a notar. E aí a gente está um pouco mais disposto a ver, né? A ver a nossa própria confusão. E aí a gente né? E construindo essa cerquinha, assim, né, na nossa prática, né, que é a cerquinha que protege a semente, né, da nossa sabedoria, do nosso coração, para a gente É. não acabar com a plantinha, assim, na Para não primeira ser comida dificuldade, assim, né? logo pelo coelho, né? Nem mal germinou, o coelhinho já comeu a plantinha do despertar. E é isso, né? A atenção é fundamental, né, gente? E é interessante a gente perceber também, assim, como é esse caminho de percepção, né, Flor?
e todos nós, né? É uma coisa que a gente vai gradualmente é, percebendo as sutilezas, porque, por exemplo, é mais fácil. No modus operandi comum, assim, a gente nem percebe. Quando vê, já falou, já foi agressivo, né? As palavras já saíram como um soco no estômago da pessoa. A gente nem percebeu, já foi. Aí a gente percebe que, ai, escorreguei de novo, falei, foi risco, foi assim, foi assado. Mas já saiu. Aí a gente percebe na fala. A ação, né? Expressada na fala. E aí, à medida que a gente vai percebendo com mais clareza, aí a gente consegue perceber antes de falar. Vem o impulso da fala, você consegue conter. Mas isso tudo tem origem onde? No movimento da mente, né? Surge no pensamento. E aí, quanto mais atenção a gente tiver, mais a gente vai perceber esse movimento na base de origem dela, no lugar de onde ela surge. Então, aí a gente não fala mais, mas a nossa mente ainda pensa. O xingamento, que a gente não expressou mais. Aquela fala dura, que a gente não expressou, mas pensou. E aí isso vai transformando até o ponto que a gente nem pensa. Eu não cheguei nesse ponto ainda não. Se a Flor chegar, ela pode falar para a gente a experiência de viver nesse ponto. Mas é isso, né? Às vezes a gente E o até meu ainda percebe. sai muito ainda pela fala. Pois é. Mas é isso, né? Teoricamente, então, é isso. Não, mas não é só teoricamente, a gente percebe que tem essa experiência. Por mais que a gente não tenha liberado ainda, né, as aflições, para nem pensar dessa forma, mas isso é um processo, né? Um caminho que a gente vai percebendo com muita clareza. Aí, às vezes, está só na mente. Putz, eu não queria nem ter pensado, mas já pensou, não tem retorno. Segue o baile, né? E a gente segue praticando. Mas você sabe que o Lama Fred, no ano passado até, uma vez ele estava, ele, num retiro que teve, ele falou, mesmo que você esteja lá no carro na hora que você vai, seu filho. Mas aí eu falei, ah, mas você pensou. Aí eu disse assim, não tem problema, mas pelo menos eu não manifestei. Não, importa não manifestar. Se está na mente, beleza, já, né? Mas que não manifeste. É, é isso, Já é né? uma grande coisa, né? Claro que é Já é um. um grande passo, né, Aninha? É, com certeza que é. Mas é isso, né? A gente chega, dizem que a gente chega no ponto que nem o pensamento se manifesta mais. Então, tô caminhando para tentar chegar nele, né? Daqui uns anos. Vamos para a última pergunta, que é curtinha. Aline, só para Sim, lembrar, Flor. tem gente que tem né, que tem uma conexão, por exemplo, com mantra, né? Por exemplo, vem um momento desse, em vez da pessoa falar, a pessoa lá, oh, mani pemehu, mani pemehu, mani pemehu, mani pemehu. Melhor, né? Por exemplo, pode dizer, um gate, gate, peraí. Eu uso muito a frase na paramita, dependendo da situação. Solta, né? Ai, ai. Então, vamos à última pergunta. Descobri que mesmo os preceitos que expressamos negativamente, não faça isso, não faça aquilo, e colocamos em ação dessa maneira, às vezes nos dão uma sensação completamente positiva. Isso pode ser surpreendente. Eu me aproximei de algo pensando, vou negar tal coisa a mim mesmo, porque é o melhor a longo prazo. Mas quando realmente coloco isso em ação, o sentimento é incrivelmente positivo. É como se tivesse acabado de passar por uma janela com uma sensação de estar livre de um vício. É a resposta do Lama. Precisamente. É de fato a liberdade. Tudo isso é um caminho de liberdade e não apenas um caminho para a liberdade. Uma das primeiras coisas que acontece é que começamos a nos libertar do comportamento compulsivo que só nos traz dor. Então é isso, né? A gente nega, essas notas são de pontos anteriores, bem anteriores do curso. A gente se coloca para não fazer as ações, é como se a gente estivesse negando, fosse uma coisa, né, negativa, mas no fim, quando a gente experiencia aquilo, a gente percebe que a sensação é de liberdade realmente, né? Que a gente não está agarrado pelas aflições mentais, né? Não está à mercê de uma raiva enlouquecida que nos pega pelo, tapa nossos olhos e nos arrasta. Então, é uma liberdade enorme mesmo.
Então, é o caminho de liberdade, né? Não é para a liberdade. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai percebendo cada uma dessas nossas ações, a liberdade já está presente aí, né? Em cada coisa, em cada ação que a gente deixa não virtuosa, que a gente deixa de expressar, já tem uma liberdade aí. E uma sensação interna de abertura, né? Tudo bem? Encerramos aqui nosso capítulo 1. Então, a partir da semana que vem, entramos para o capítulo 2, a prática de châmata. Então, sabendo já que temos a base, o fundamento na ética, e aí a gente vai se lembrar, gente, todos os dias, pelo menos, né, dos 253 preceitos monásticos, a gente é só 10 para a gente se lembrar, de não cometer essas ações. Corpo, fala e mente. A gente vamos tentar nos lembrar, primeiro, até que isso fique natural em nós. Esse é o fundamento de ética na nossa ação, de corpo, fala e mente. E aí, então, a gente, tendo esse modo de agir, a gente vai trazer as práticas de quiescência no capítulo 2. A gente vai começar a praticar chamata. Começar aqui no curso do nosso livro, né? Porque a gente já está praticando, tá sendo. E aí a gente vai trazer essa quiescência para tornar essa mente mais funcional. A mente mais tranquila, funcional, equilibrada, atenta, presente, com essa base, né? Mais movida por ações virtuosas. Então a gente vai caminhando para o insight, né? Para as práticas de sabedoria e para as práticas das 4 incomensuráveis, que é o tema do livro, né? Mas tudo isso é uma base onde vai emergir essas qualidades, né? Tudo bem? Vamos dedicar aos méritos do nosso encontro, do nosso estudo. Esses méritos do nosso estudo de hoje seja um apoio, uma força que nos impulsiona no caminho, traz para a gente cada vez mais a compreensão da sabedoria. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. E do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Vamos fazer a prece de longa vida ao Dalai Lama. Desculpa que eu passei sem. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adino do da Mugen Lama do Gyune, do Atike Malupá, Dei Sala Gopá, Show. Muito bem, pessoal. Obrigada pela companhia. Nos vemos na quarta que vem aqui. Obrigada, Obrigada, Lúcia. Bom Aline. Um beijo carnaval. no coração de Obrigada. todos. Beijo, Bom querida. Cuidem-se. carnaval! Bom carnaval. Ah, Obrigada, boa noite, gente. É boa noite. terça. Terça tem encontro. Tchau. Terça, isso aí. Boa Beijo, noite. Tchau. gente. Tchau.